Tema: o gatilho da credibilidade, com a mídia de massa, como a mídia de massa impulsiona o clique digital, com Fernando Morgado. E para saber um pouco mais do seu trabalho, vamos ao vídeo? Fernando Morgado, criador de conteúdo e palestrante com mais de 15 anos de experiência nas áreas de mídia e inteligência de negócios, ajuda empresas e profissionais a transformarem dados em estratégias para o mercado audiovisual, com foco em rádio, televisão e streaming. Também é professor convidado da ESPM e Top Voice no LinkedIn, onde compartilha conteúdos sobre marketing, mídia, tecnologia e inovação. Além disso, é autor de livros publicados no Brasil e no exterior, como o best-seller Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Possui mestrado em Gestão da Economia Criativa e especialização em Gestão Empresarial e Marketing pela ESPM. Boa noite, pessoal. Olha, depois desse vídeo eu até me senti mais importante. Tudo bem com vocês? Primeiro, eu queria dizer da minha enorme alegria de estar aqui. Eu que, por sorte do destino, já estive aqui em Campo Grande algumas vezes, e várias dessas vezes por iniciativa, por patrocínio do Mediacom MS. Então, eu gostaria muito de agradecer a entidade, na figura do presidente Tunico, que é um grande amigo, e de toda a diretoria da entidade, porque não é questão só de estar presente e tal, é importante dizer assim, a circunstância em que eu sou chamado. Porque isso aqui que está acontecendo, isso aqui é um evento promovido pelas emissoras de rádio e televisão do Estado. Por quê? Porque, em última medida, em última análise, é porque quem não deve, não teme. São emissoras, são empresas que têm resultados comprovados, resultados que são medidos por institutos independentes, são empresas que investem em pesquisas independentes para mostrar a sua força. Não se trata de um conjunto de empresas que usa medições só internas, dados só internos para dizer que são líderes, que são maravilhosos, que são incríveis. Isso que eu estou falando parece uma obviedade, né? Porque imagine alguém virar para o mercado e dizer eu sou líder de acordo com mim mesmo, com métricas que eu mesmo criei e com um departamento. Parece uma... Mas as Big Techs tentaram, durante os últimos 20 anos, normalizar esta barbaridade. Normalizar essa barbaridade junto ao mercado anunciante e normalizar essa barbaridade junto à sociedade em geral, que compra matérias vendendo recordes absurdos, que não são comprovados, que não são auditados, nada. Vejam, daqui a pouco, depois da minha fala, veio o Felipe Nunes, que é um profissional que trabalha há anos com pesquisa de mercado, que tem um instituto que todo mundo conhece. Veja, ele faz estudos, alguns desses estudos contratados por emissoras de televisão. E por que emissoras de televisão contratam? Porque querem alguém independente, que não seja de dentro da própria emissora, para avaliar os rumos do pensamento, das decisões do brasileiro. Quer um pensamento de fora, especializado, técnico. E isso ajuda muito num dos pontos do tema, que está dentro do tema que eu vou abordar aqui, que é a credibilidade. Credibilidade envolve muita coisa. E envolve isso também, a transparência e a independência nos números que divulga, seja com relação à audiência, seja com relação ao comportamento da sociedade brasileira como um todo. Mas eu também vou falar de outras coisas, né? Porque o título é um tanto longo, né? O gatilho da credibilidade, a mídia de massa e o clique digital. Vejam que tem 3 núcleos aí nessa frase, e eu vou abordar cada um deles de uma vez. Antes da gente chegar na credibilidade, me permitam falar especificamente sobre mídia de massa, que é um conceito que ficou meio banalizado nos últimos anos, sabe? Porque
Rede social é aquele negócio, é uma ferramenta maravilhosa, todo mundo usa, eu também, pô, Top Voice no LinkedIn. Só que ela criou uma ilusão. Ela criou a ilusão de que todo mundo pode ser uma mídia de massa em potencial. Por que criou-se essa ilusão? Muito porque a plataforma oferece um mar de dados e transforma tudo num grande joguinho, né? A gamificação. Só que nesse mar de dados, nesse mar de ilusão, quem que é mídia de massa de verdade? É quem tem mais like? É quem tem mais view? Ou é quem de fato retém mais gente o tempo todo? É importante a gente ter essa discussão primeira. E daí eu gostaria de apresentar alguns números. Eu imagino que parte da plateia conheça, outra parte da plateia não conheça. Normalmente, quando eu apresento esses números, eu vejo caras de espanto da plateia. Então, eu queria começar apresentando alguns números do rádio. Aquela mídia que, durante as últimas décadas, disseram que estava morta. 8 em cada 10 brasileiros escutam rádio. E esse número é nacional. É uma média nacional. Existem regiões que é muito mais do que isso. Por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte, esse número é 9 em cada 10. E por que isso acontece? Isso acontece por uma questão fundamental, que é a base de tudo. Porque também, às vezes, eu vejo o pessoal falando, né, de dado, e falando, tá bom, tem gente que ouve rádio. Aí vem as milhares de desculpas, a maioria delas esfarrapadas. Por exemplo, vem desculpa de preconceito social. Não, as pessoas escutam rádio porque o brasileiro é pobre. Primeiro, como se, enfim, esse tipo de afirmação coubesse. E eu falo, não tem nada a ver com renda. Todas as classes sociais escutam rádio. Todas as pesquisas indicam isso. Aí eu mostro dados, por exemplo, da Finlândia, que tem um dos maiores IDHs do mundo. O consumo de rádio lá é parecido. Então, não é isso. Ah, não, mas é porque as pessoas têm hábito. O hábito é um valor fantástico para consumo de mídia. Mas às vezes usam no sentido vazio. Como se fosse assim, a pessoa escuta rádio por hábito, como se ela ficasse por inércia, sabe? Ah, não, tá ali ligado, e vai. Como se as pessoas não tivessem poder de escolha. Quem ouve rádio, ouve porque quer e ouve porque gosta. É simples assim. É uma decisão consciente. E que vai, a partir do quê? A partir da relevância do conteúdo que é feito. Se não fosse isso, não faria sentido. Ninguém é masoquista aqui. As pessoas escutam rádio porque gostam, porque querem. E não escutam pouco, escutam muito. A gente está falando de uma média no Brasil de 3 horas e 47 minutos, uma das maiores do mundo. Tem países que têm até mais. Então, quer dizer, é muita gente ouvindo e é muita gente ouvindo por muito tempo. E daí eu quero também trazer dados de televisão. Esse também é um número que choca bastante gente, né? Qual é a maior mídia visual do Brasil? É a TV aberta. Esse é o dado mais recente. A TV aberta, sozinha, tem quase 67% da audiência nas telas grandes. E nas telas menores, aí, incluindo celulares, também é a mídia líder. E com mais uma informação. Essa fatia de mercado, ela está crescendo nos últimos 4 meses. Desde janeiro, o resultado da televisão aberta está crescendo. Aí, às vezes, vem com as mesmas desculpas. Ah, porque o brasileiro é pobre, porque o brasileiro liga na televisão, por não sei o quê. É muito mais simples ver a realidade como ela é. As pessoas têm opção de escolha, as pessoas podem se informar e se entreter por onde quiserem, e elas escolhem porque elas veem relevância, elas veem qualidade, elas veem o que elas gostam. E tem um atributo fundamental também nisso tudo, tanto no rádio quanto na TV aberta. Elas se veem. Existe uma identidade nacional e local. E isso tem ainda mais valor porque no Brasil, a gente está falando de rádio e TV aberta, e aqui no caso da TV aberta, principalmente 4 grandes redes, que são 100% brasileiras.
Nós estamos falando de empresas 100% nacionais que concorrem com o YouTube, que concorrem com o Netflix, com o Prime Video, que chegam aqui com o dólar a 1 para 5, 1 para 6, fazem chover, em tese. E aqui concorrem com empresas que trabalham em reais. E a gente está falando de um mercado, que é o mercado de TV aberta, que é altamente regulado. O pessoal não pode sair fazendo o que quer. Existem regras que, inclusive, protegem o próprio setor. E protegem a sociedade. Enquanto tem muita plataforma que está aqui, que está fazendo o que quer, do jeito que quer, e levando, inclusive, uma série de problemas, né? Agora a gente tem visto novas iniciativas no campo regulatório que são muito importantes e que ajudam a dar uma equilibrada nesse jogo, né? Porque é muito difícil. Agora, um dos bastiões, um dos pilares da relevância da TV aberta, sem dúvida nenhuma, a gente não pode negar, é o conteúdo ao vivo, que você não encontra tão fácil assim numa Netflix da vida. Então é um diferencial. Então, eu já falei de dois, eu já falei do conteúdo local e agora estou falando do ao vivo. E dentro do ao vivo existe o esporte, existe o futebol. Futebol que, enfim, não preciso apresentar, né? Isso é uma paixão nacional. E onde o brasileiro consome futebol? Na TV aberta. 3 em cada 4 brasileiros declaram, e essa pesquisa nem é Ibope, tá? Essa pesquisa é do Serasa. Serasa fez um estudo sobre o consumo de futebol do brasileiro, de várias maneiras, e uma dessas formas de consumo foi o consumo de mídia, e aí chegou nisso. Agora, reparem no seguinte, vocês estão vendo o gráfico? Se você somar os percentuais, dá mais de 100%. Por quê? Porque tinha opção de resposta múltipla. A pessoa podia escolher mais de um lugar, que é natural, né? Você torce para qualquer time, eventualmente um jogo vai passar na TV aberta, outro jogo vai passar na TV paga, outro jogo vai passar, enfim. Vocês acreditam que para tentar diminuir a força da TV aberta, teve gente que divulgou esse dado somando os outros percentuais só para dizer que tinha mais que a TV aberta? Que é uma coisa que você não pode fazer. Porque se a resposta é múltipla, né? Você vai superpor a resposta. Mas teve gente que fez essa mutreta. Brincadeira, né? E aí eu vou ser mais específico ainda. Esse dado é da Kantar, que já não é o Ibope, né, que separou. A Kantar fez uma pergunta específica sobre Copa do Mundo. Onde o brasileiro vai acompanhar a Copa? De novo, respostas múltiplas. TV aberta em primeiro lugar, de novo, inclusive com um percentual parecido com o da outra pesquisa, né? Estamos falando na primeira com 75% e agora 73%. Então, quer dizer, muita gente está falando de certos veículos de comunicação, como se fossem e tal, mas assim, o brasileiro já escolheu onde vai ver. E a TV aberta ela tem um outro aspecto muito interessante, que é o aspecto gregário. As pessoas assistem a Copa do Mundo juntas. E daí, para assistir a Copa do Mundo juntas, tem que ser no meio aonde? Que todo mundo tenha. Todo mundo tem acesso. E TV aberta e rádio são o quê? Serviços públicos. Que todo mundo assiste sem pagar nada. Que para você consumir, você não precisa pagar banda de internet. Que você pode estar no rincão mais afastado do grande centro que possa existir e você tem acesso. Isso é democratização. Isto é, inclusive, um termo que é muito importante, que andou sendo banalizado, mas é muito importante, soberania nacional. Soberania. Então, esses dados todos que eu estou falando, né, eles mostram a força de meios, TV aberta, rádio e tal. E cada meio é formado por um conjunto de veículos. O que são os veículos? São as emissoras. Né? Então, pegando o caso da televisão, a gente tem a Globo, tem o SBT, tem a Band, tem a Record, são veículos. E, bom, nós temos veículos de todo tipo, né? Nós temos os veículos que são públicos, como é o caso da EBC, a gente tem aqueles estatais, né? Como é o caso da TV Justiça, TV Câmara e tal, e nós temos os comerciais, que são representados aqui pelo Mediacom, que está organizando esse evento. Esses veículos, o que eles precisam para viver? Né? Eles precisam, em primeiro lugar, de audiência, certo? Então, todos eles trabalham para ter as melhores programações para atrair o máximo de pessoas. E para que eles atraem essa audiência? Eles atraem essa audiência para conseguir resultado comercial.
Ou seja, para chegar nas agências e nos anunciantes e dizer, olha só, eu tenho o melhor público para a sua marca, né? Você anunciando comigo, você vai ter um melhor resultado. Só que, nesse discurso, a coisa pode parecer um tanto, para quem não é tão próximo do meio, pode parecer um tanto abstrata. O que eu estou querendo chamar de resultado comercial? O que é isso? Como é que eu transformo a atenção das pessoas em resultado por uma marca? Isso vale também para o rádio, evidentemente, rádio e televisão. A gente pode dar 3 exemplos de caminhos. E aí começamos a chegar no centro da nossa conversa. Lembra do clique digital? Esse resultado ele pode vir tanto na forma de mais tráfego, ou seja, mais acessos, mais cliques. Pode ser mais força de marca, ou seja, aquele nome que identifica um produto ou serviço, ele ser mais memorável, ele ser mais bem conceituado na cabeça de todo mundo. Ou pode, de uma maneira bastante objetiva, gerar mais venda. Né? Concreto. Vou falar de cada uma dessas formas. Vamos começar com a questão do tráfego, que tem a ver exatamente com o que está no título dessa palestra, o clique digital. Qual é o dilema que a gente enfrenta hoje em dia? Eu falo a gente assim, as emissoras. É que, muitas vezes, o anunciante, ele bota dinheiro no rádio, bota dinheiro na TV, o cara ganha mais seguidor, o cara ganha mais acesso no site, o cara vende mais na internet, seja rádio, seja TV, ele vem. Só que ele não enxerga esse resultado como culpa, digamos assim, do rádio e da TV. Ele não enxerga que quem deu aquela audiência, quem deu aquele acesso, foi o rádio e foi a TV. Por quê? Quando você olha lá no Google Analytics, ou você olha no Analytics do Instagram, não tem assim, origem de tráfego, rádio. Origem de tráfego, TV. Não tem. Aí o cara pensa o quê? Rádio não dá resultado, TV não dá resultado. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? É que a gente tem pesquisas, inclusive internacionais, que mostram o quanto que o rádio e a TV contribuem para o fortalecimento da internet. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, em termos históricos de Brasil, tá? Eu vou pegar aqui, vou citar 2 casos de redes que estão representadas aqui. Aliás, todas estão, mas eu vou citar 2 casos específicos. Antes, uma perguntinha. Vocês sabem quando a internet começou oficialmente no Brasil? Comercialmente, vocês têm ideia? Que ano? O pessoal gosta de dizer que a internet é nova mídia, né? A internet é de 1 de maio de 1995, a internet comercial. Ou seja, a internet já tem completado agora 31 anos. Bom, se estar na faixa dos 30 e ser novinho, fico muito lisonjeado. Fico muito agradecido, mas eu sou honesto comigo mesmo, eu sei que não é. Mas ainda chamam de nova mídia. Aí é o seguinte, vocês sabem quando, vou citar 2 exemplos então de redes aqui. Vocês sabem quando a Globo e o SBT, por exemplo, entraram na internet? Ou seja, quando eles compraram lá aquele domínio, redeglobo.com.br, sbt.com.br, vocês sabem quando? Antes de 1995. E as outras entraram logo depois. Por que eu estou falando disso? Porque as emissoras de televisão, elas foram responsáveis em grande medida pela popularização da internet do Brasil. Como o vídeo contou, eu sou biógrafo do Silvio Santos. O Silvio Santos lançou o primeiro provedor de internet por preço único no Brasil, que foi o SBT Online. Isso que a gente tem hoje, que você paga um valor fixo e tem internet, ele fez isso em 97. Era o SBT Online. A Band foi uma das primeiras sócias do IG, que existe até hoje, que foi o primeiro provedor gratuito. E a Record também está desde o começo da internet. Então, quer dizer, pera lá, pô. Como é que você pode dizer que a televisão não tem nada a ver com a internet? Claro que tem, pô. Claro que tem. Agora, deixa eu falar exatamente de tráfego, entendeu? Olha, vamos pegar aqui rádio. Esse estudo é um estudo britânico. O rádio, ele aumenta os acessos no site dos anunciantes em 16%. Quando o anunciante faz uma estratégia que junta várias mídias, rádio e outras,
esse aumento vai para 38%. Sendo que desses 38%, o rádio representa 43% do resultado. E com um detalhezinho que está escrito lá, ele dá esse resultado todo só com 20% do orçamento de mídia. Ou seja, eu boto 20% do orçamento e eu tenho muito mais de retorno. É um baita negócio. Agora, falando da televisão, a televisão e esse estudo europeu, é a maior fonte de tráfego para a internet. 42% contra 25% dos sites de busca, e você junta a origem de tráfego de todas as outras mídias, dá 33%. E quando você pega um recorte específico por tipo de negócio, essa pesquisa aqui foi feita nos Estados Unidos pela GfK, e aí perguntaram o seguinte: algum anúncio na TV já motivou você a acessar a internet para buscar mais informações sobre um produto ou serviço? Na média geral, 56% disseram que sim. Quando o anúncio era sobre faculdades, esse percentual era para 78%. Quando era compra de carro, 75%. Reforma de imóveis, 69%. Busca de emprego, que é um tipo de anúncio que tem cada vez mais. Anúncio de empresas buscando trabalhadores, 67%. Isso, inclusive, também aqui no Brasil, tá? Cada vez mais empresas anunciando, buscando trabalhadores. E por que elas anunciam, por exemplo, no rádio? Porque tem a credibilidade. O anunciante relata o seguinte: não, eu tenho que fazer rádio, eu tenho que fazer televisão, porque se eu botar esse anúncio em outro lugar, pensam que é golpe. Então eu boto o dinheiro no rádio e na TV porque o cara confia. Aí ele acredita que é sério. Porque ele sabe que não vai aceitar determinado tipo de anúncio e tal, não sei o quê. E quando você junta a televisão com os outros meios, o resultado cresce muito. E aí você vê que essa soma de resultado, ela vale inclusive para os meios online. Então quando você junta TV com rede social, a rede social melhora o desempenho dela comercialmente em 31%. Quando você junta com banner, 31% também. Quando você junta com vídeo online, tipo o YouTube, melhora 20%. E busca, 8%. E vem aí, né? Vem aí a TV 3.0 e o rádio híbrido. Por que eu estou falando disso? Porque com essas duas tecnologias, as emissoras passam a ter uma comprovação direta de origem de tráfego. Deixa eu explicar rapidamente aqui, que o meu tempo já está indo. TV 3.0, ela, grosso modo, ela junta a TV que a gente conhece aberta com a internet. Tudo vai casando junto. Então tem toda uma interatividade. Se um anunciante vai e bota, por exemplo, uma mensagem dentro da programação, você pode clicar e vai para o site do anunciante. O rádio híbrido já é uma realidade. A gente já tem emissoras em Minas Gerais trabalhando com isso, já tem emissora no Rio de Janeiro trabalhando com isso, que é basicamente o seguinte: digamos que você está ouvindo uma rádio FM no carro, aí está na estrada, e aí o som começa a falhar. Você pode ter a opção de continuar ouvindo através do streaming, através do áudio da rádio na internet. E junto com isso aparece no painel do seu carro, por exemplo, o banner, a marca de um anunciante. E aí você pode clicar nela, você pode salvar. E aí você está fazendo o quê? Você está gerando tráfego para o anunciante também. O anunciante ele vê na hora o resultado que aquele anúncio gerou. E isso se reverte também em mais força de marca, claro. A televisão, um anúncio na televisão faz a marca ser mais... aumenta a lembrança de marca em 23%. E quando você combina TV e rádio, esse aumento vai para 29%. Essa pesquisa aqui é muito legal. Foi uma pesquisa realizada também na Inglaterra. Eles pegaram 12 atributos que são considerados importantes para fazer uma marca forte. Aí pediram para as pessoas darem nota para cada um desses atributos, de acordo com cada meio. Aí fizeram uma média lá, ponderada, e chegaram numa nota para cada mídia. Quem se saiu melhor? TV e rádio. E essa foi a conclusão do estudo. TV e rádio são os meios mais fortes para construir marca no longo prazo. E já que eu estou falando de marca, o que essas marcas têm em comum? São empresas de tecnologia, né? Eu ouvi alguém aí cochichando. Mas elas também têm outra coisa em comum. Todas elas anunciam em rádio e TV.
Todas elas. Mais certo é aquele influenciador que você conhece, que diz que o rádio morreu, que a TV morreu, que diz que vai te ensinar como é que ganha dinheiro com o Google, como é que ganha dinheiro com o Instagram, né? Esse que tá certo. E aí também tem a questão das vendas, claro, né? Todo mundo quer vender mais, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. E vamos lá, dado brasileiro, de acordo com o Ibope, no Brasil, 43% já compraram ou pesquisaram algum produto ou serviço em função de um anúncio que ouviu em áudio. E aí, quando a gente fala áudio, estamos falando eminentemente de rádio, tá? O rádio é o meio sonoro mais consumido não só no Brasil, mas no mundo. E assim, a diferença para Spotify é absurda. O Spotify é praticamente nada dentro do consumo de áudio com publicidade, não só aqui, tá? Fora, inclusive nos Estados Unidos. Não dá nem para comparar. E quando a gente vê o retorno do investimento, isso que está em libras, porque o estudo é em inglês, TV linear e rádio são os que estão melhor posicionados, são os que dão mais retorno. E só um detalhe aqui, para eu botar todo mundo na mesma página, TV linear significa o seguinte, televisão com programação, tá? Tipo Globo, SBT, Record, Band, que se assiste com hora certa, o programa. Isso é TV linear, é intervalo comercial, aquilo que a gente conhece. Então, esse é o que dá mais resultado, é o que dá mais retorno, seguido de perto pelo rádio. Agora, eu falei de tudo isso, falei dessa dinâmica, falei de consumo, falei de resultado. Tá, mas o que gera tudo isso? O que baseia tudo isso? É aquele hábito que eu falei lá no começo? Em parte, sim. As pessoas gostam de assistir, as pessoas gostam de ouvir. Mas não é só isso. Porque para a pessoa ter um hábito, precisa ter um motivo, né? O que motiva a construção de um hábito? O que motiva a pessoa preferir uma emissora e não outra? Ou preferir o rádio, a TV e não outro meio? Tem então uma coisa mais forte por trás. E muitos estudos já foram feitos nesse sentido, para tentar encontrar qual é a raiz. Por que o brasileiro gosta tanto de televisão? Por que o brasileiro gosta tanto de rádio? Por que o brasileiro não só consome, mas aqui no Brasil a gente tem um fenômeno muito curioso que não se repete pelo mundo. Rádio e TV é assunto de bar. Se um programa deu mais audiência, deu menos. Se o time para o qual você torce dá mais audiência do que o outro. Se a emissora escolheu passar o jogo do seu time e não do outro, isso é papo de bar. Por que as pessoas gostam tanto? E aí, de várias pesquisas que são feitas, uma palavrinha sempre aparece: credibilidade. Eu vou citar aqui rapidamente, porque eu sei também que o Felipe vai tratar desse assunto mais adiante, mas a gente tem vários estudos que mostram isso. O grau de confiança que as pessoas têm no rádio e na televisão. Esse é um dos estudos que trata disso. Foi publicado ano passado, foi feito pela Pontomap Vetracker, e mostra que o rádio é a mídia na qual os brasileiros mais confiam. 81%. E logo depois vem a TV. Primeiro paga, depois a aberta, com percentuais relativamente próximos. E eu estou pegando só alguns dos meios. Se a gente botasse aqui outros, ia ficar um slide enorme e só mostraria o quanto essa diferença do rádio e da TV é grande. Agora, tem um detalhe que eu queria observar aqui com vocês, né? O quanto que a rede social fica prejudicada nesse tipo de avaliação. Né? A gente consome, mas não necessariamente confia. E isso faz toda a diferença quando a gente fala, por exemplo, de investimento publicitário. E pior, a marca não só fica prejudicada porque está num cenário sujo em termos de credibilidade, mas ela fica com uma fama de incômoda. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para vocês, por gentileza, respondam com a mão levantada. Quem gosta aqui dos anúncios que aparecem no YouTube antes de você ver um vídeo? Pô, ninguém vai levantar a mão, pô. E sabe o que é mais legal do YouTube? É o seguinte, eles pagam para as marcas anunciarem e eles cobram das marcas para anunciarem e eles cobram de todos nós para fugir dos anúncios que eles vendem. Já parou para pensar nisso?
Ou seja, anunciante no YouTube é um estorvo, é um incômodo, é lixo. YouTube Premium é praticamente uma coleta seletiva. É sério. O cara vende um negócio que depois ele vai vender o direito. Não, você não vê aquela porcaria. Enquanto isso, o rádio e a televisão viveram esse tempo todo, essas décadas todas, assim, tratando o anunciante como uma coisa nobre, né? Quantos casos a gente tem históricos, anúncios que a gente viu, que a gente lembra, que a gente tem carinho. No YouTube a gente só quer que passe. 3 segundos é uma eternidade. E trazendo o Recorte Brasil, do Recorte Brasil para o Recorte Mato Grosso do Sul, esse cenário em que rádio e TV lideram em confiança, se repete aqui. Com esses dados aqui, não estou tirando da minha cabeça, são estudos, inclusive, financiados, está aqui, representante, financiados pela SECOM, aqui do Governo do Estado. E, aliás, eu faço aqui no palco o elogio que eu fiz lá atrás. É muito bom ver uma SECOM que decide um investimento em mídia a partir de pesquisa, e não a partir de modismo ou do gosto pessoal, enfim, das pessoas envolvidas. Faz isso a partir de técnica. É muito bom. É uma pena que outros estados não façam o mesmo. É muito bom ver essa decisão técnica. E aí você não fica com achismo, né? Você tem uma decisão que só, olha, eu vou investir em rádio, eu vou investir em televisão, porque é onde o Sul Mato Grossense está. E é onde ele confia. O que é muito importante para qualquer administração pública, naturalmente. Agora tá, para encerrar, essa confiança toda, né? Vocês viram que eu falei de hábito, de consumo, aí tem a base que é a confiança, a credibilidade, tá, mas o que gera essa confiança? Várias razões podem explicar, mas eu tenho uma que eu quero deixar aqui para o encerramento, uma em específico, que é o fator humano. Olhem esse dado dos Estados Unidos. TV aberta e rádio concentram cada vez mais profissionais de redação nos Estados Unidos. Em 2008, 29% dos profissionais de redação, todos, trabalhavam em emissoras de rádio e TV aberta. Em 2020, que foi o último dado, esse número saltou para 39%. Hoje, certamente, é muito mais. O que eu quero dizer com isso? É que credibilidade e confiança não vem do nada. Vem porque as pessoas confiam nas marcas dos veículos e essa confiança vem das pessoas que fazem os veículos. Trazendo para a realidade do Mato Grosso do Sul, que é a realidade também de outros estados. Ninguém contrata mais jornalista, mais radialista do que emissora de rádio e TV. Ninguém. Aliás, para os estudantes, saibam, aqui tem os diretores dos maiores empregadores de jornalismo e de radialismo do Estado. Ou vocês acham que é o Google? Ou vocês acham que é a Meta? Que é a ByteDance? Claro que não. Pelo contrário, elas faturam em cima do trabalho que estas emissoras realizam. E a maioria não repassa um centavo, eu não é. E mesmo assim seguem. Porque, no final das contas, o que a gente está falando aqui é de resultado comercial? É de desempenho de audiência? É. Mas a gente está falando, sobretudo, de uma questão maior. E é uma questão maior pela qual essas empresas são cobradas. Nós estamos falando de um compromisso com a sociedade. Eu não estou falando aqui um discurso de poliana, não, tá? Ah, tá trazendo aqui e tal, porque não. Estas empresas, elas só existem e elas só sobrevivem porque existe um compromisso, um laço com a comunidade. Se esse laço não existisse, se esse compromisso não existisse, nada funcionaria. Não existiria relação com o anunciante, não existiria relação com a agência, não existiria relação com o telespectador, não existiria relação com o ouvinte, não existiria nada. E é um compromisso bastante específico, e eu estou usando a palavra comunidade, ou seja,
ao local, que é algo muito mais profundo do que qualquer Big Tech tem. Vejam, eu não nego a tecnologia, eu não nego os novos recursos, eu só não tenho a ilusão de achar que um modelo de negócio resolve todos os problemas, ou que uma empresa A, B ou C resolve todos os problemas da nossa vida. Eu dou aula de inteligência artificial. Ela é ótima, mas ela não resolve todos os nossos problemas. Muito pelo contrário, cria outros. Então, um evento como esse, uma oportunidade como essa, nada mais é do que uma chance, uma oportunidade que estas empresas têm de reforçar um compromisso. Um compromisso que envolve informar, entreter e participar também, isso que eu acho muito importante, do desenvolvimento econômico e social das comunidades. Porque isso é o valor. É isso que, no final das contas, baseia a audiência, o resultado comercial e, sobretudo, a confiança que as pessoas têm. Se não tivesse essa confiança, não teria essa audiência toda que eu mostrei para vocês. Muito obrigado. Valeu, Fernando, obrigada. Daqui a pouco você está de volta aqui, porque nós vamos ter aí agora o QR Code, que já está aqui para que vocês possam, né, ficar ligadinhos e fazerem as perguntas, tanto para o Fernando quanto